Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao Jornada Consciente. E estamos cada vez mais conscientes nessa jornada. Se você está assistindo a gente aqui, você com certeza está se sentindo dessa forma. E eu estou aqui com quem? Com Sueli Cirino, maravilhosa. Ela que é arcangelista. Ela também que é diretora-chefe do projeto Vida Eterna e também fundadora da Casa de Miguel. Não é isso mesmo, Sueli? É isso mesmo. Que bom estar aqui com você também, Pedro, meu querido amigo de jornada, né? Sim. E nós também estamos aqui acompanhados hoje pelo Pedro, meu querido ator, amigo e entusiasta da espiritualidade, né, Pedro? É isso aí. Ritual. Ó, mãozinha da sorte. Ritual da mãozinha aqui. E hoje nós trouxemos umas pessoas maravilhosas, não, Pedro? Temos pessoas incríveis aqui. Ao meu lado, nós temos ela, Sônia Entringer. A Sônia, ela é psicóloga, professora e facilitadora de constelação familiar e também terapeuta integrativa. Não é isso mesmo, Sônia? Isso mesmo. Seja bem-vinda, Sônia. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Sueli. Obrigada por ter atendido o nosso convite. É uma honra estar aqui para falar sobre constelação familiar, que eu trabalho, ensino, amo, uso muito na minha vida, mas principalmente para aprender um pouco mais sobre espiritualidade com vocês. Vamos estar juntos aqui. Estamos aprendendo juntos. Isso aí, porque hoje, gente, nós temos uma pessoa aqui também, um convidado muito especial. Ele é do Rio de Janeiro, é o nosso querido Alexandre Aleckit. Formado em psicologia, terapeuta integrativo. Eu vou ter que ler, gente, é muita coisa. Terapeuta integrativo multidimensional quântico, pesquisador, escritor, transcomunicador e canalizador estelar. Gente, é muita coisa. E a gente ainda pediu para o Alexandre assim, Alexandre, dá uma diminuída, porque senão a gente vai passar 2 horas aqui só falando do seu currículo, meu amigo. Tudo bem, meu querido? Tudo bom. Que prazer estar com Gratidão você imensa. aqui. Gratidão imensa, gratidão ao Pedro, à Sônia, que está aí também, uma grande amiga psicóloga também. E você, Sueli, com seu carinho, com seu amor, com essa força de espiritualidade que só você transmite aí. Que bom ter você aqui e agradeço também pelas suas palavras, viu? Então, hoje a gente vai falar de transcomunicação, nós vamos falar de constelação familiar e o bicho aqui vai pegar, né? Eu já digo para você o seguinte, já vai colocando as suas questões, suas perguntas, não é, Pedro? É isso mesmo, já vai interagindo com a gente aí que a gente já vai tirar todas as dúvidas possíveis e inimagináveis. Isso mesmo. E tem uma coisa que eu preciso falar aqui nesse programa, que eu já vou começar falando aqui nesse programa. Fala. É o seguinte, não tem como eu saber se você gostou ou não do programa, se você não curtir, se você não compartilhar. Exato. Não é verdade? Exato, gente. Então aproveita que você está aí assistindo a gente, já clica no botãozinho de curtir, compartilha para aquelas pessoas que você sabe que são entusiastas da espiritualidade também. É isso aí. Já deixa um comentário pro algoritmo falar assim, não, olha, essa pessoa gostou, esse conteúdo é interessante. Então deixa um comentário aí pra gente, tá bom? Isso mesmo. Tem muitas pessoas que dizem assim, não tem conteúdo de qualidade na internet, né? Mas quando a gente encontra a gente tem que favorecer também, né? Exatamente. Então vamos por aí. Ajuda... Vamos começar começando, meu querido? Vamos lá. Vamos lá, olha, então. Hoje a gente vai entender sobre o universo da nossa família, né? Da nossa família atual e da nossa família estelar também. Como que funciona isso, Sueli? Gente, que coisa mais maravilhosa. Vamos dividir isso daí, então. Nós trouxemos 2 especialistas nessas áreas para conversar com vocês sobre o assunto. Eu estou entendendo, não sei, me corrijam, Alexandre e Sônia, pelo que eu estou entendendo aí, a gente tem mais ou menos uma coisa assim, constelação familiar, a gente está falando aqui do planeta, nessa parte de transcomunicação o Alexandre trabalha muito aí as sementes cósmicas, sementes estelares e toda essa consciência estelar. Então hoje a gente vai ver sobre essas questões. Né? Certo. Então vamos lá, deixa eu começar aqui primeiro as damas. Quer falar alguma coisa? Não, eu já ia começar, então pode começar. Primeiras damas? Isso. Então vou eu aqui. Sônia querida, o que é constelação familiar? Constelação familiar é difícil de explicar Tá. por conta do processo que é realizado durante uma constelação familiar, mas é muito fácil de sentir os resultados de uma constelação familiar. Certo. Trazendo um pouco, né, de clareza rapidamente, para não ficar algo tão de difícil compreensão, nós podemos dizer que a constelação familiar é uma abordagem terapêutica Certo. que traz muita luz para aquela pessoa
que está passando por dificuldades na vida e que essa dificuldade, esse conflito, esse desafio pode estar associado à repetição de padrões familiares. Então, a constelação traz para mim questões de padrão. Exatamente. Né? Que mais que a constelação traz para a gente, Sônia? Ela traz autonomia, Tá. ela traz autorresponsabilidade, Certo. ela traz uma conexão profunda com as soluções e não com os problemas. Eu consigo identificar os problemas Exato. e consigo também prever soluções ali e acertar com soluções, é isso? Exato. Muitas pessoas veem a constelação familiar como algo muito mágico, muito místico, né? Mas, na verdade, a constelação familiar, a base mesmo dela é o amor. Tá. E, aos poucos, eu vou A gente vai se aprofundar. falando sobre isso aqui. A Vamos. base da constelação familiar Vamos. é o amor. Ô, Sônia, e por que você começou a aplicar essa técnica? Isso é bem interessante, Pedro. Eu me formei em psicologia e atuava como psicóloga no consultório até o dia que eu fui participar de uma constelação familiar. E uma constelação familiar em grupo, com pessoas representando, porque tem outras formas de constelar também. Eu vou querer saber de tudo isso, quais são as formas, Sim. como que se reproduz, como se alimenta, como eu vou querer Onde saber vivem. onde vivem. Eu vou querer saber de tudo. Você também se prepara, Alexandre, que eu vou querer saber de tudo. A gente vai cuscuiar vocês dois aqui hoje. Vocês estão Com entendendo? certeza. E vocês também, já pode perguntar aí, porque ó, a gente vai querer saber tudo aqui. Então deixa eu passar a palavra para a Sônia. Fala, Sônia. Eu fui participar desse grupo e, chegando lá, Pedro, Sueli, eu fui representar a esposa da pessoa que estava sendo constelada. Tá. E nesta representação, eu senti emoções muito rapidamente. Eu senti muita raiva, uma raiva mesmo, uma vontade de esganar a outra pessoa que estava representando o marido. Tá. E naquele momento eu fiquei, mas como? Como que isso acontece? Né? Como que muda essa emoção de uma hora para outra? Eu não conheço essa pessoa, nunca vi na minha vida. Como eu posso realmente sentir isso? Isso é meu, isso é esse campo. E aí, conforme a constelação foi acontecendo, foi sendo facilitada, no final, com as falas de cura que são utilizadas na constelação familiar, eu comecei a sentir amor por aquela pessoa. Acontece um processo de transmutação ali. Exatamente. Só que Show. naquele primeiro grupo que eu participei, eu saí dali assim, como? O que é isso? Mas como isso acontece? Como eu posso detestar uma pessoa que eu nunca vi na vida? E como eu posso amar profundamente uma pessoa que eu nunca vi na vida? E mais, isso num período de 30, 40 minutos, que foi o tempo que aconteceu a constelação familiar. E a partir dali eu comecei a estudar, participar, me aprofundar e estou aqui, Que lindo. Eu quero saber totalmente imersa com nesse mais- processo. Quero saber com mais profundidade. A gente vai fazer muitas perguntas para você. Já prepara aí para Saraivada, né? Tá bem. Porque agora eu quero conversar aqui com o nosso querido Alexandre. Alexandre, eu vou querer saber também das origens, né? Fundamentação das coisas. Então, o que é a transcomunicação de fato? Para quem está assistindo a gente, que nunca teve contato, não sabe do que a gente está falando, na verdade. Então, por favor, meu amigo, o que é? A transcomunicação, ela surgiu lá na década de 60, tá? Por um grande físico que trouxe a possibilidade de uma comunicação extrasensorial, ou seja, entrar em contato com seres extrafísicos que não estavam em nosso meio, né? Através da ciência quântica, a gente percebe que o nosso corpo, ele é vibração. E essa vibração, que vai estar ligada automaticamente com a nossa consciência, ela se complexa, ela se torna complexa, vamos dizer assim, quando essa consciência alcança níveis
de conhecimento consciencial, e esse campo energético ele se amplifica. Quando você morre, né, quando chega a finitude, o seu corpo apodrece, mas a sua consciência continua. A morte é uma grande ilusão. Ela alcança níveis conscienciais e níveis dimensionais que estão ali dentro do que a gente chama de faixas telúricas, né? A gente tem a faixa telúrica que fica na Terra, que são essas faixas onde ficam as cidades espirituais, em níveis superior e inferior. E temos também o lado de Gaia, que a gente pode dividir como os lados mais sutis, onde a consciência estelar, a consciência espiritual ainda não tem acesso a ela pelo refinamento dimensional que ela é. Então, esse físico, né, ele cria um instrumento através de imagens e áudio, tentando modular energia, as ondas, né, de energia, para tentar se comunicar com essa consciência que já estava do outro lado. E ele consegue, e isso vai se perpetuar por outros cientistas que vai chegar à nossa atualidade com a Sônia Rinaldi. Maravilhosa. É uma grande sumidade, que ela trabalha com as consciências espirituais, ela constrói instrumentos ali, né, para facilitar esse contato com esses seres de consciência espiritual. Isso foi o que me chamou mais atenção. Eu no meu processo de despertamento estelar, como semente estelar, vendo ali os vídeos dela, né, um dos vídeos dela mostra os seres estelares ali, só que ela não sabia ainda denominar o que significava aquilo ali, que era algo muito diferente das consciências espirituais que ela já tinha contato. E aquilo me chamou a atenção, que já era um indicativo do Comando Estelar Arrolux, que trabalha comigo, que é um comando de seres, de uma diversidade imensa de seres de Sírios, Andrômeda, de Arcturos, e que escolheram estar em mim, comigo, por eu estar habitando dentro de mim, né, a imersão de uma consciência estelar que fazia parte do grupo estelar deles, né, o grupo de trabalho deles, que é o Arrolux. Certo. Então, eu fui vendo esses vídeos e eles foram colocando para mim mais vídeos ainda de transcomunicação. Eu fui me aprimorando nesse trabalho, com imagens através de fotografia. No começo eu comecei pedindo às pessoas que me enviassem fotos da tela da televisão, e aí foram de milhares de pessoas, assim, muitas pessoas me enviando isso e eu fazendo análise, e os seres aparecendo nessas telas. Perfeito. Deixa eu só te interromper uma coisinha. Eu ia perguntar uma coisa, porque ele falou um nome aí que eu queria saber o que é esse Arrolux. Arrolux diga, não vou falar o que é, né, claro. O Arrolux é um grupo de seres, né, é um projeto Arrolux. O projeto Arrolux está envolvido com o despertamento estelar. Ele traz a possibilidade de que as pessoas que têm essa astrodescendência com os seres primordiais que vieram para a Terra e que contribuíram com a construção da Terra e construíram também a possibilidade de estar com o DNA, né? Nós somos esses astrodescendentes desses seres primordiais. Então, no nosso sangue, por exemplo, tem a capacidade orgânica de receber a imersão de uma consciência estelar. Então, essa consciência estelar, quando a gente nasce, a consciência estelar vem, se aglutina com a consciência espiritual. A consciência espiritual, ela vai se despertar, porque a nossa cultura, ela é basicamente espiritualista, né? A consciência estelar, porque nossa cultura não é estelar, ela fica em despertamento, até chegar um dia que você chega a um processo consciencial para o despertamento. Então, o Arrolux é esse grupo de seres estelares. Arrolux significa Arro, salve, Lux, luz. A luz salve a luz do conhecimento, trazer o conhecimento estelar para a Terra, né? Para que o ser humano ele ascenda individualmente e contribua com a ascensão da Terra. Então, o grupo Arrolux é esses seres
que vieram para cá em um determinado tempo da Terra e trabalharam com a imersão dessas consciências para tornar esses astros descendentes o seu despertamento estelar. Ai, gente, Entendeu? essas palavras novas colocadas por essas tradições, eu sou encantada com isso. Astrodescendentes. Gente, isso é lindo, isso toca tão fundo aqui dentro. Eu não sei você que está aí em casa como que você digere isso, porque é uma questão de digestão, né? Eu acredito também que essa sincronicidade entre as palavras, entre a fala, entre essas ligações todas, elas vão acontecer mais para os despertos, mais para as sementes estelares, Sim, talvez para os sim. outros não, né? Mas isso chega, vibra dentro de mim, me dá uma alegria, eu sinto uma alegria aqui dentro de falar, meu Deus, até que enfim a gente chegou nesse momento da nossa evolução, que a gente pode falar isso abertamente para as pessoas. Eu não sei vocês, mas eu estou muito emocionada aqui, eu estou muito feliz por estar podendo propiciar isso para as pessoas. E eu quero te agradecer de novo, porque Imagina. você está trazendo coisas muito lindas para a gente, tá? Coisas que realmente as pessoas sentem e não conseguem entender, né? Inclusive, eu fiquei intrigado aqui com uma coisa, que ele está falando muito de semente estelar e essa coisa, né, mais do espaço, né, do espaço sideral, assim, né? Fora do E planeta fora do planeta. É. E aí, a gente também está falando aqui de constelação familiar. E eu fiquei intrigado pelo nome constelação, né? Assim, da onde que vem esse nome? Por que chama constelação? Esse nome foi uma adaptação, na verdade, Pedro, porque originalmente a constelação familiar, que vem da Alemanha, né, através do Bert Hellinger, não começou com ele, mas foi ele quem popularizou a constelação familiar por conta das ordens do amor. Inicialmente, a constelação familiar é colocar cada um no seu lugar. É uma palavra alemã, Familienstellen. E aí, depois, quando foi popularizada, já veio para os Estados Unidos, aí eles encontraram uma forma, né, de mostrar a família como uma constelação. Então, eles colocaram esse nome, mas vem do americano, do inglês. Mas, se você for observar, a família é realmente uma constelação aqui na Terra. Porque todos nós estamos interligados, ligados um com o outro, né? E cada família tem o seu sistema. A família Silva, a família Souza, a família Pereira. Tem o seu jeitão ali de ser. Então, a gente pode dizer que cada família, cada sistema é uma constelação em si, aqui na Terra? Sim, podemos. E o que eu acho interessante da constelação, o que mais me chama atenção na constelação são as posições das pessoas. Então, tratando-se de constelação, cada um tem ali a sua órbita, né? Cada um tem ali mais ou menos o seu trabalho dentro do grupo, né? Constelação é um grupo, né, de astros, né, digamos assim. Então, isso me chama muita atenção na constelação. Você pode falar um pouquinho disso para a gente, dessas posições das pessoas e como a constelação trabalha isso? Olha, cada pessoa tem um papel dentro do seu sistema familiar. Isso é correto. É como em qualquer... é como você acabou de falar, lá na constelação, cada estrela tem o seu papel, aqui também na Terra. Sempre que se faz um agrupamento, cada um fica com um papel, Sim, né? Exato. Cada pessoa tem o seu papel dentro do sistema familiar. E é não estar neste papel, neste lugar certo, é que começam os problemas, começam os desequilíbrios. Por quê? Ele estava falando sobre essa palavra linda que você trouxe, né? Ele trouxe. Astrodescendência. Astrodescendência, a coisa do Alexandre. Então, assim, aqui nós olhamos muito pouco de onde viemos, quem é a nossa família, qual é a origem da nossa família. Então, a gente mal sabe quem é o nosso bisavô, o que dirá, né, essa expansão de conhecer as nossas famílias
estelares, né? As nossas famílias, as outras galáxias. A gente olha muito aqui, né? O que eu estou fazendo hoje e não tem essa ampliação maior. Por isso que esse programa, esse despertar, essa jornada consciente da espiritualidade é muito importante, porque para a gente ampliar esta visão. Se quiser falar de evolução, a gente precisa falar de quem somos, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Exato. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês aí da minha pesquisa, viu, Alexandre? Eu tenho uma pesquisa justamente sobre isso, né? Que é o projeto Vida Eterna. E eu quero falar bastante não, um pouquinho, porque hoje é dia de vocês falarem. Eu falo bastante, eu preciso parar de falar um pouco, para deixar vocês falarem. Mas eu quero falar só um pouquinho para vocês, inclusive para convidá-los para participar. As pessoas que quiserem participar, dá para participar. Mas, Alexandre, vamos lá então. Eu quero saber o seguinte, meu amigo, quando surgiu isso, né? Qual foi aquele momento que isso era antes e depois dessa coisa que aconteceu? O que foi isso? Então, eu como semente estelar, desde pequeno, eu sentia algumas questões que a minha família não sabia me explicar. Por exemplo, quando eu era pequeno, lá para uns 6, 7 anos, eu chorava muito, olhava para o céu, falava que eu não era daqui, que eu vinha de Sírios. Eu nunca tinha escutado essa palavra, minha mãe também nunca tinha escutado essa palavra. E minha mãe me falava, nossa, esse garoto realmente não é daqui, porque ele fala coisas que a gente nem sabe de onde vem. Eu, com 7, 8 anos, eu fiz um livrinho com fotos, com figuras de naves, de seres, com palavras e tudo, e que minha mãe não sabia explicar sobre isso. E isso foi se prolongando pro resto da minha vida, até eu fazer o meu despertamento. Assim como foi para mim, está sendo para muitas outras pessoas, né? Vamos aqui falar um pouco de fatos, né? Eu me formei em psicologia e fui trabalhar como psicólogo há muito tempo e pesquisador. Então, dentro da psicologia, eu estudei muito as questões dos fenômenos das consciências espirituais, né? Como que elas atuavam no nosso meio e como os mitos e as mitologias contribuíam para a nossa formação subjetiva, né? De como nós somos, de como nós vemos a vida e sentimos a vida. Quando eu fiz o meu despertamento, a transcomunicação, eu comecei a fazer como pesquisa, né? Então, eu já fiz mais de 3.000, por exemplo, despertamentos, né? E dentro desse despertamento, você tem técnicas que eu desenvolvi para poder descobrir a origem estelar de uma pessoa, né? Então, através de uma fotografia que você tira de frente para o espelho com o flash ligado, porque o flash tem fóton é uma luz específica, né? E que ela, em ebulição, com algo que tem ali de pigmentação, usa a pigmentação como fumaça, ou pode ser só o espelho e sua própria energia, tá? Porque ele bate no espelho, volta para o fóton e cria ali a massa fenomenológica que precisa ser vista, precisa ser analisada. E através disso eu comecei a perceber, né, a fazer dentro dessa pesquisa, pessoas que já tinham feito suas canalizações estelares com outros canalizadores. Esses canalizadores tinham pontuado a existência desses seres, mas muitos deles não tinham acertado. Por quê? Você tem uma família estelar e uma egrégora. A egrégora são seres de diferentes origens que vão estar te ajudando ali na sua missão, que a sua consciência trouxe para você desenvolver para a sua ascensão, tá? Só para a gente entrar no básico. E a família estelar são aqueles grupos de seres da sua própria origem estelar, que vão também te ajudar, vão estar te orientando para que você siga o caminho da luz, do conhecimento, para a sua ascensão também e contribuição da ascensão da Terra. Okay? Então, muitos desses canalizadores viam esses seres estelares desse grupo de seres, mas não conseguia ver da origem daquela pessoa. E aí eu comecei a fazer as análises e na projeção das análises aparecia o rosto da pessoa, como ela é como semente estelar. Então, se ela tem uma origem felina, pareciam traços felinos.
Se ela é arcturiana, aparecia traços arcturianos. E também a projeção do rosto dela. Então isso foi muito, muito. E através disso, identidade astrogenética. O que vem a ser isso? É um pontinho que aparece na foto, colorido, a sua energia, porque a sua energia, nós somos energia, nós temos campos energéticos, tem cor. A cor bate no foto e volta como uma esfera colorida. E através dela, eu posso ver se você está exercendo a sua missão ou não na Terra. E aí, eu fui percebendo que tem pessoas que não tinham essa identidade astrogenética e que os seres não apareciam. Dedução, não é semente estelar, só tem consciência espiritual. E as que tinham, pareciam os seres estelares em volta e tinha essa identidade astrogenética. Então, através dessas observações que eu fui aprender também nas pesquisas psicológicas com esses fenômenos, eu fui montando ali, né, o meu projeto, que é o projeto Arrolux, que é evidenciar a existência desses seres estelares e tentar diferenciar seres estelares dos mitos e mitologias que estão baseados e que construíram algumas religiões que estão voltadas com a Matrix. Que lindo o trabalho. Nossa. O trabalho é todo voltado com isso. Então, as pessoas me enviam fotos e eu faço, através do meu conhecimento e através da egrégora que trabalha comigo, do Arrolux, o reconhecimento da origem estelar dessa pessoa. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Incrível. Olha, muito incrível, legal. Hein? Então quer dizer que tem gente que não tem esse traço genético, digamos, esse traço astrogenético anterior, assim. Seriam pessoas que foram criadas, então, na Terra, é isso? Isso, porque o corpo humano é um avatar, tá? Ele é uma casca. Para que essa casca possa ter existência, né, o sentido existencial, a essência existencial de vida, ela precisa de uma consciência espiritual, porque ela é da Terra. Então, todos nós temos consciência espiritual. Consciência espiritual, ela não é uma identidade, ela é uma potência de vida, de existência. Então, ela produz em você a conexão do seu lado, do seu cognitivo superior, que são as questões psíquicas do seu corpo, para que você entenda a sua realidade e se entenda, e as inferiores, que estão mais basicamente voltadas para a sua sobrevivência, fome, sede, ir ao banheiro, fazer. Então, e que se associa mais com as questões dos animais, que também tem consciência, né, tem essa cognição inferior, o lado mais desenvolvida instintivo, que é a né? consciência psíquica. Seria o lado instintivo da coisa. É um instinto, né? Aquelas coisas... É o instinto. Então, essas duas consciências, elas são potência de vida. A estelar, ela produz vida existencial dentro da Terra, em outros planetas, em outras existências, em outras dimensões. E a consciência espiritual, como ela ainda é rudimentar, ela só consegue produzir a existência de vida dentro da Terra. Perfeito, perfeito. Certo. Então, quando ela sai do corpo, o corpo apodrece. É como se fosse uma pilha, né? Sim, é uma forma de expressão material. É a forma com que nós nos expressamos na matéria, né? Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os instrumentos que são usados na transcomunicação? Eu trabalho com a transcomunicação estelar, ou seja, eu só entro em contato com seres estelares, de origem estelar, tá? Não entro em contato com consciências espirituais, porque o comando estelar, ele não permite que eu faça esse trabalho voltado com as consciências espirituais. Então, eu não consigo entrar em contato com mentores espirituais, com mestres espirituais, assim como a Sueli entra, tá? Eu só entro em contato com seres estelares, mentores, guardiões, mestres, seres que desenvolvem cura. Eu tenho um grupo de cura, né? Cura, alívio e livramento, que é um trabalho quântico que eu faço com placas multidimensionais canalizadas por eles. Então, essas placas, eles têm símbolos quânticos e que são, quando você ativa, você
eles se autoprojetam, né? Claro que eu não vejo porque o meu olho ainda é rudimentar, mas eu sinto a energia do holograma sendo projetado, e aquele holograma faz todo o processo de curamento, de alívio e livramento daquela pessoa que está com a sua demanda. Então, o trabalho da transcomunicação que eu desenvolvo é através da fotografia, para saber a origem estelar, por exemplo. A Sueli, uma vez eu acho que eu vi ela num podcast, e aí eles me indicam no momento certo que eu tenho que printar a tela. Aí eu vou lá, printo a tela, faço a transcomunicação, né, que eu vou reduzindo ali a luz para menos e para mais, até que o ser aparece. E aí eu mandei para ela e estava lá o mentor estelar dela atrás dela, projetando energia. E o mais interessante é que, independente de que você acredite ou não neles, eles estão ali. Estão desde quando você nasceu, se você é uma semente estelar, né? Muitas vezes você está sendo trabalhado por eles, mas você, nas suas crenças, você acredita que está sendo trabalhado pelas entidades, por Nossa Senhora, né, que está dentro de um processo religioso específico. Na verdade, esses seres existem, de uma outra dimensão, mas que eles, juntando com essas entidades espirituais, com essas crenças religiosas, eles amplificam o trabalho de proteção, o trabalho de cura, de livramento. Por quê? Porque eles têm poder? Não, porque eles têm tecnologias, eles trabalham com tecnologias muito avançadas do que a gente. Você imagina, um ser de 20ª densidade. Aí a gente fala assim, o que vem a ser de densidade? Você pega um ventilador comum, bota na velocidade 1, você consegue via hélice, não consegue? Velocidade 2, mais ou menos. Velocidade 3, você não consegue mais via hélice. Então, a densidade é essa vibração que o ser tem, que nós que temos uma densidade menor, que nós estamos entrando para a 5ª densidade, né, não conseguimos ver ele numa 20ª, porque a vibração do corpo dele é de uma intensidade tão grande que você não consegue ver. A gente não consegue acompanhar. Agora, para colocar... não consegue. Para colocar para vocês nessa questão da foto, né? Eu estava fazendo um vídeo, ele tirou a foto e tal, e aí ele me mandou essa foto. Só que detalhe, o que ele não sabia, que eu nem sei se eu acabei te contando isso ou não, se não você vai saber agora... eu tinha tido um contato desse ser mais ou menos uns 10 dias antes ali disso, tinha conversado com esse ser, tudo, e a minha casa é extremamente protegida. A gente que trabalha com espiritualidade, com esse tipo de coisa, a gente tem que ser uma fortaleza. Eu sei como é que o negócio é louco, né? Porque a gente vai propiciar o despertar de muitas pessoas, né? E então a gente tem que ser muito protegido. Então, na minha casa não entra qualquer espírito, qualquer entidade, não entra. Minha casa é fechada, selada, né? Costumo dizer que, geralmente, a casa das pessoas são umas BRs, né? A minha casa não é uma BR, a minha casa é uma fortaleza fechada, ninguém entra. Só que aquele ser entrou. Então, já que ele entrou, tem alguma coisa aqui pra gente conversar. E eu passei a conversar um pouquinho com ele, ele falou, só aguarda um pouco aí. Foi essa mensagem, espera um pouquinho que a gente vai chegar mais perto e a gente vai conversar. E aí passou alguns dias, você me mandou a foto, né? Pessoal, eu vou deixar essa foto, então, no meu Insta. Eu acho que vou deixar no meu Insta, tá? Para vocês verem essa foto. Tudo bem, né, Alexandre? Tudo bem, tudo bem. Então, você vê como que é o processo de sincronicidade, né? Isso, eu vou deixar para vocês essa foto. Inclusive, eu fiz um trabalho com ele depois, eu contatei a nave dele depois, toda aquela galera que estava junto com eles lá. E assim, a gente desenvolveu um trabalho muito bonito, descobrimos um monte de coisa, enfim. Foi uma coisa bem bacana que você acabou fazendo parte e foi muito, muito legal, tá? Foi muito bom mesmo o que aconteceu comigo ali. Eu vou deixar para vocês no meu Instagram, tá bom? E, Sônia, eu quero saber o seguinte. Você já estudou bastante coisas, psicóloga também, né? Então a gente sabe que assim, uma coisa é a área da psicologia, outra coisa são as suas técnicas complementares, né? Que você faz tudo. Mas por que você decidiu, então, migrar em certa parte do seu trabalho
Eu sei até que você ensina isso, que você tem os seus cursos, a gente vai falar bastante para vocês sobre isso também, tá, gente? Sobre o trabalho dos dois, para você entrar em contato com eles também. Não se preocupe que você vai entrar em contato com eles também se você quiser. Por que você decidiu, então, trabalhar com a constelação? O que te chamou a atenção? O que te encantou na constelação para você colocar os dois pés aí? Sim. Eu quero fazer uma pergunta para você. Pois não. Espero que eu possa responder. Não me coloca na berlinda, ó. Antes de responder essa pergunta, eu quero fazer uma pergunta. Claro. No seu trabalho, né, você também ensina sobre a espiritualidade. Sim, esse é o meu trabalho principal. Do arcangelismo. Sim. Além da pessoa se cuidar, se tratar, estudar sobre a sua espiritualidade, quem é que a pessoa precisa também cuidar? Nossa, tem tanta coisa, Sônia. Eu preciso cuidar de mim, em primeiro lugar. Sim, e depois? Preciso cuidar da minha família. Família é a Isso. coisa mais importante que a gente tem. A gente vai atrás de dinheiro por causa de família, a gente vai atrás de relacionamento da família. Tudo é família. Se não tiver família, nada faz sentido. Exato. Então, é assim, nós, na constelação familiar, também é assim. Antes de qualquer coisa dar certo na tua vida, você precisa se reconciliar com a sua família. Isso é perfeito. É sua rede de sustentação, né? Não tem Exato. Rede de apoio, né? como. Isso mesmo. O Bert- Nós somos seres coletivos, né? E a primeira coletividade que chega, o primeiro grupo que chega pra gente é a família. É a família. Não tem jeito. É família. É a família, né? Exatamente. Agora, deixa só mais uma coisinha. O que eu vejo em relação a isso, né? Já passando também para essa nossa família estelar, né? Quem não olha para isso, vê família, pai, mãe e irmãos, né? O meu nível de família é assim, quantas mães eu já tive em outras encarnações, quantos seres espirituais estão comigo, meus mentores, será que foi minha mãe, meu pai, meu avô, sei lá, de sei lá qual encarnação. Então, e mais os seres estelares, porque eu vim de algum lugar, né? Eu não apareci do nada aqui. Então, de qual planeta eu vim, de qual sistema, de qual constelação, cadê a família que eu deixei lá? Então, isso para mim também é uma coisa muito importante, né? A gente precisa ver, olhar, né? E por isso que esse processo é tão lindo, tanto da constelação familiar, que a gente olha aqui para essa coisa de agora, inclusive eu quero ver se dá para ver depois também, e tanto para essa coisa mais macro, né? Universal que a gente tem, porque a gente tem família em tudo quanto é lugar, né? Que a gente Exato. passou, né? Como que a constelação... Desculpa. Não, Pedro, pode falar. Mas como que a constelação vê isso? Você vê você constela aqui para essa família de agora? Dá para abranger mais? Não dá? Como que é isso dentro da constelação? Então, o Bert Hellinger, ele diz que nós temos 5 círculos do amor. Tá. E o primeiro círculo do amor diz respeito aos nossos pais. Tá. Então, nós precisamos estar bem com os nossos pais para seguir para o segundo círculo do amor, que é a nossa adolescência, a nossa juventude. Depois nós vamos para o relacionamento amoroso, casal. Depois nós vamos para a sociedade. E depois nós vamos para além disso, algo humanitário, algo mais universal. Então, assim, é também um trilhar espiritual. Sim. Porque para você estar bem com as pessoas, se reconciliar com elas, você precisa estar em amor. E amor o que é? É a base da espiritualidade, né? Se eu não estiver bem com o meu pai e com a minha mãe, que são os meus progenitores, né? Porque eu sou o resultado dos dois. Exatamente. Então, quando eu não consigo enxergar qualidades no meu pai e na minha mãe, eu sou um resultado ruim. Então, neste momento, eu já estou em declínio, porque se minha mãe era só coisa ruim, meu pai era só coisa ruim, não consigo ver essa coisa, eu sou um resultado do quê? Na verdade, eu sou um fruto podre, né? E aí eu não consigo crescer, não consigo me iluminar, eu não consigo trilhar meu caminho espiritual. E por isso que essas terapias, gente, eu quero falar para vocês uma coisa assim, de coração, muito importante para vocês. Estar tranquilo, de bem e equilibrado com os seus pais, não significa que muitas vezes você não vai discordar dos seus pais, né? Ou que você não discorde muito dos seus pais. E falando no português, claro, às vezes seus pais são, assim, uns desgraçados, eu assim. costumo dizer que pai ou é karma ou é dharma. O teu pai ou veio para te ferrar,
ou veio para te ajudar, mas na verdade você precisa entender assim, por que está me ferrando? O que eu tenho que aprender com isso? E essa é uma qualidade que essa pessoa tem e te colocou, ele te trouxe alguma coisa boa. Você vai precisar disso. Eu passei certas coisas que se eu não tivesse passado, eu não teria estrutura para aguentar o que eu aguento hoje, né? E a constelação familiar, a base da constelação, ela é humanista. Então, assim, Adoro o humanismo. vocês estão falando, né, de algo que eu ainda preciso aprender muito, Todos nós que é precisamos. sobre espiritualidade. E nós não utilizamos tanto, né, essa visão espiritualista dentro da abordagem da constelação familiar, porque as bases delas são fenomenológicas e também do campo, né? Sim. De muita coisa que o Bert intuiu e aprendeu ali dentro do campo. Por isso que ela é mais humanista. Então, assim, se você tem toda essa origem, se você é uma consciência e não é um corpo, então 2 seres humanos se uniram. Eu sou no mínimo 2 aqui. Somos muito mais, mas no mínimo 2. Se uniram para propiciar essa sua existência. Sim, sim. Então, se você ficar apegado no que você teve, no que você não teve, se foi amoroso, se não foi amoroso, se comprou sei lá, o tênis favorito, ou se não comprou, né? Então, isso, o Bert costuma dizer assim, aceita isso, né? Exatamente como foi e da maneira que veio, isso vai te libertar. Isso vai libertar os seus pais e vai para a grandiosidade que é a vida. Isso mesmo. Porque sem essa experiência aqui, você não vai vivenciar nada. Como é que você vai poder ver sua família estelar fora aqui do planeta se você não conseguiu nem falar eu te amo para sua mãe, né? Exato. Agora, independente de dizer ou de não dizer, compreender, entender, conseguir digerir isso tudo é muito importante, né? Muito, porque se você ultrapassa essa fase do primeiro círculo do amor, você vai para os outros repetindo a raiva, a falta. Isso mesmo. Porque você vai levar, é como você trouxe, eu sou 50% pai, sou 50% mãe. Se eu só vejo defeitos na minha mãe, eu estou vendo defeito errado. em quem? Né? É. Se eu só vejo defeitos no meu pai, eu estou vendo defeito em quem? Então, a partir do momento que eu aceito, entrego para eles, a gente utiliza muito essa fala de cura. Eu deixo você com o que é seu. Isso mesmo. E sigo com o que é meu. Tem 2 abordagens importantes para mim nesse quesito. Uma é a reverência, que a gente vê muito, né? Estudando psicologia, essa coisa toda, a gente tem muito aquela coisa da reverência. Exato. Mas que a gente nem precisa conhecer os nossos antepassados para praticar a reverência. Não. Às vezes a gente tem coisas que a gente faz, que a gente está honrando os nossos antepassados, passando pelos mesmos problemas, né, pelas mesmas dificuldades, sem precisar, porque hoje a gente não precisa. Mas por que você está ali, né, passando por aquele problema? É uma questão assim, minha mãe passou por isso, minha tia passou por isso, minha avó passou por isso, minha tataravó passou por isso, e como que eu não vou passar por isso? Não me sinto pertencente a esse Maldição, grupo. E eu estou uma maldição ancestral, né? Isso, então essa reverência é uma coisa que me preocupa muito, inclusive. O mais louco disso é que é assim, ó, você repete sem perceber, Sem perceber. sem se dar conta. Né? Na maioria das vezes, quando você vai fazer uma constelação ou um movimento sistêmico, a pessoa olha e fala... Faz parte do teu conteúdo. Como que eu não me dei conta disso antes? Como a pessoa fala assim, só agora eu estou vendo que isso é uma repetição. Agora, a segunda coisa, que essas 2 coisas me pegam, a tal da reverência não, né? A reverência e você se colocar no lugar de outra pessoa. Não, de outra pessoa da sua família. Por exemplo. Uma lealdade. Por exemplo, Se assim, assumir uma função, né? Assuma uma função. Por exemplo, eu sou a filha e tenho a mãe. Aí minha mãe ficou com mais idade, aí eu passo a ser a mãe dela. Tudo bem. Gente, e aí? Como que a constelação vê isso? Até aí tudo bem, você não precisa ser a mãe da sua mãe. Mas a pessoa, os pais, obviamente, eles vão precisar de cuidados. Alguns sim, outros não. Mas continua sendo minha mãe. A grande maioria precisa de cuidados na Sim. velhice.
né? Sim, todo mundo Então, precisa. o que tem de mais? Um Tá. filho cuidar de um pai idoso. Mas como que é a posição, então, do filho? Ele, nesse De momento, ele filho cuidando de um idoso. não precisa virar a mãe da mãe. Não. Muita gente fala, e agora eu que sou a mãe da minha mãe, porque eu troco a fralda dela. Tanana. Isso não é ser mãe, isso é ser cuidador. Agora, tem uma questão muito importante que você trouxe aí, que a maioria das pessoas acabam fazendo isso sem saber. É quando a sua mãe tem capacidade física, mental, psicológica, intelectual de viver a vida dela, só que ela vive a vida dela do jeito dela. Sim. E aí o filho acha que aquele jeito não é legal, que aquele jeito não tá bom, que ela tá perdendo tempo, que ela tá... Taranã. E aí sim, né, esse filho quer ficar maior do que essa mãe e ensinar para ela, olha, é assim, é desse jeito, faz assim. Aí você está no seu lugar errado. Porque aí você está querendo, né, se colocar no lugar de pai ensinando essa mãe, ou de filha ensinando essa mãe. E esse lugar é muito pesado. Certo. Então, só para a pessoa ter uma noção do quanto isso pesa, tá? Imagina o seguinte. Geralmente a pessoa tem aí de diferença com os pais 20, 25 anos, mais ou menos. Isso. Né? Imagina uma criança de 1 ano, 2, carregando um adulto de 20, 25 anos no colo. É impossível. Ele consegue? Vai Impossível. pesar. Sim. Esse adulto vai esmagar essa É criança. verdade. Então, é isso que acontece no psicológico, na consciência, quando você quer ser pais dos seus pais. Então, você está no seu lugar errado e isso é muito pesado. E aí, muita gente fala assim, nossa, mas cuidar da minha mãe é muito pesado para mim. Por quê? Porque realmente não é assim, né? Não tem que cuidar da mãe, né? Então, esse papel invertido, essa hierarquia invertida, traz muito peso na vida de uma pessoa. E a constelação familiar, ela mostra isso muito claramente. Porque a maioria das pessoas não conseguem ver isso no seu dia a dia. E a constelação familiar joga luz. Às vezes, tem constelação familiar que pode durar 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos, 1 hora... Porque o peso na vida da pessoa é aquele, é só aquele, neste momento, né? Entendi. Então, ela faz uma constelação, ela entende, né, o desequilíbrio dentro da relação dela. E aí, tem uma outra pergunta, Sueli, que as pessoas costumam muito fazer. A constelação, ela vai resolver a minha vida? Nossa. Eu quero até perguntar isso para o Alexandre também, porque, pelo amor de Deus. Mas diga, Sônia. Não é a constelação que resolve a vida da pessoa. A constelação familiar, ela vai jogar luz naquilo que está causando o conflito. E aí, quem vai tomar as ações para sair desse conflito? A pessoa. As ações sempre são da pessoa. A gente sempre quer terceirizar a nossa responsabilidade, né? Pois é. Gente, ó, eu, como terapeuta, é complicado as pessoas virarem para mim e falar assim, olha, você, vamos lá, vamos me atender, passar com uma consulta com você, e aí isso aqui vai resolver, né? Bom, isso daqui você vai ter uma ajuda, um motor de arranque, é como se fosse uma bateria externa, um HD externo para te ajudar para que você consiga. Porque a evolução ela é pessoal e intransferível. Exato. Não dá para transferir a responsabilidade da sua vida para o seu terapeuta, pelo amor de Deus, né? Não tem condição uma coisa É dessa. verdade. E Alexandre, fala para mim, as pessoas quando te procuram, elas te procuram para quê? Qual que é a queixa ou não é? Como que é essa relação? Tem 2 lados aí, né? Tem um lado do terapeuta e tem um lado do canalizador. Ah, sim. Tá? O canalizador, a pessoa me procura para saber a sua origem estelar. Quem ela é. Geralmente ela quer ver o rosto dela como semente estelar, como versão, quer ver os seres que compõem a sua egrégora, a sua família estelar, tá? E quer saber se ela é uma semente estelar ou não. E aí, através das técnicas que eu utilizo, eu vejo isso e mostro para ela. Então, ela tem a materialidade de ver esses seres. Tá? Por quê? Porque muitas sementes estelares, assim como eu,
que sou muito, muito racionalista, preciso ver para crer. Então, muitas sementes estelares não fazem o seu despertamento justamente por esse processo. Então, a canalização estelar, o projeto Rolux, ele vem para mostrar para essa pessoa que eles estão ali do lado dela e que ela é uma semente estelar. Como terapeuta integrativo, né, que eu trabalho com a multidimensionalidade quântica, geralmente a pessoa já vem com algum problema de fractalidade. Eu não trabalho com a perspectiva da reencarnação como ela é vista pelas questões espiritualistas. Eu trabalho com a questão fractal porque é através dessas informações estelares que me ajudam a compreender como essas fractalidades elas existem e elas vão continuar existindo. Alexandre. Cada fractalidade é uma pessoa única, né? E você tem acesso a lembrança, né, a memória de outras fractais que a sua consciência estelar produziu em outras existências através dessa consciência. Ô Alexandre, Então, peraí, espera só um minutinho. Eu quero fazer uma pergunta, porque você está avançando numa questão aí que acho que quem está assistindo pode ter dúvida, e acho que não é uma palavra muito comum da gente usar, né? O que é fractalidade? O que significa isso? Você consegue explicar pra gente? Sim. Se você visualizar o Big Bang é o quê? É uma luz num buraco negro que forma dessa luz, ela vai se perpetuando nas existências, né, ali, e vai se formando até chegar a um planeta, a uma consciência, e através dessa consciência ele se fractaliza, porque a consciência ela é uma potência de vida. Então ela vai indo em vários lugares como um imã que recebe, que puxa ela, porque temos consciências estelares e consciência espiritual. Então tem planetas que só recebem as consciências espirituais, que estão no nosso quadrante do nosso sistema solar, tá? E tem consciências estelares que estão para além, que já estão muito avançados, são civilizações muito avançadas, né? Então o nosso sistema solar, ele é um sistema solar muito novo. Então a gente passa por uma consciência espiritual, se desenvolve para chegar um dia a ser uma consciência estelar. Então essa consciência estelar, essa consciência espiritual, ela vai produzindo fractais. Ela entra no corpo quando nasce e ela produz todo aquele ativamento que eu falei, cognitivo, inferior e superior, para que você crie a sua fractalidade individual dentro daquela existência que você está dentro da linha do tempo, tá? Quando você morre, você, como consciência fractal individual, você produz o lugar para onde você vai. Então, se você alcançou uma quinta densidade, quando você perde o corpo, essa consciência fractal, ela vai para uma consciência, para uma vibração dimensional, conforme aquela que você é compatível com aquilo que você formou lá quando você estava dentro de um corpo físico, tá? Só para a gente entender. E aí ela vai alcançando níveis dimensionais depois, porque ela vai passando de faixa dimensional. O corpo, ele muda de forma até chegar à própria luz. Ele volta a ser luz como ele era lá quando ele foi criado como luz, como o Big Bang, tá? Né? Então, a fractalidade são essas diversas partes que a consciência vai criando dentro de uma linha do tempo. A gente que quantifica a linha do tempo, mas a linha do tempo, ela não tem quantificação, ela não tem passado, futuro e presente. Ela é cíclica, ela roda, é como se fosse, né, algo circular. Então, a gente vê numa linha reta porque nós fomos educados dentro da racionalidade, dentro do iluminismo, a quantificação, né, de poder quantificar tempo, espaço. Então, por isso que a gente entende isso. Morreu, acabou, então vai para um outro lugar, mas como que é esse lugar? Então, essas fractalidades dentro dessa linha do tempo, ela vai ser criada várias facetas dela, tá?
Cada uma tem uma vida própria. Ela corresponde à sua vida ali, ela tem, dentro da lei de causa e efeito, ela vai ter consequências, ela vai lidar com essas consequências e quando acaba ali aquela vida, ela vai para um outro nível dimensional, tá? Quando você, por exemplo, num registro acástico, vamos supor, você entra em contato com a memória desses fractais, você entra num processo de que você foi alguma pessoa lá nessa linha do tempo. Sendo que essa linha do tempo, quando você tem consciência ali, você volta nessa linha do tempo e tem consciência desse fractal, você começa a perceber que aquele fractal é único também, assim como você. Ele teve vida, ele estava dentro da causa e efeito, e se ele foi ruim ou mal, ele vai sofrer essas consequências ali, tá? Para que depois ele vá para um outro lugar. Se você traz o trauma achando que você era aquele fractal, você volta a sofrer de algo que não é seu. É psíquico, é inconsciente, entendeu? Então, dentro desse processo de fractalidade, é diferente de reencarnação. A gente pode ver isso como reencarnação? Pode, mas não como vidas sucessivas, entendeu? De que eu volto sempre na mesma linha do tempo de vidas. Então, eu fui Dom Pedro, hoje eu já fui um índio, não. Dom Pedro foi Dom Pedro, o índio foi o índio, eu sou o Alexandre. Sendo que o índio, Dom Pedro e eu, né, estou dando um exemplo, tá? Foram constituídos pela mesma consciência espiritual. Perfeito. Que produz existência. Nós vemos, Alexandre, isso basicamente, com pequenas nuances de diferença, nós só nomeamos de uma forma diferente dentro do arcangelismo. Sim. Mas nós estamos, assim, alinhados, a gente está na mesma página, tá? A gente vê, são pequenas formas diferentes, mas, assim, a gente está bem alinhado em relação a isso. Agora, Sônia, eu quero voltar para você com uma questão, que é o seguinte. Quando as pessoas passam com você dentro da constelação familiar ou dentro das outras terapias integrativas a qual você faz parte, e elas jogam para você essa carga que você vai ter que resolver a vida delas, como é que a constelação lida com isso? E como você, Sônia, lida com isso? Bom, o Bert costumava dizer que a pessoa que chega em qualquer processo terapêutico, né, trazendo essa carga de você vai resolver, essa pessoa está num papel, a gente utiliza muito esse termo na constelação, os papéis, né? Sim. Está no papel de vítima. E o Bert sempre dizia, eu não trabalho com vítimas, porque as vítimas, elas estão sempre em busca de um algoz. Então, se você começa a fazer um trabalho com uma pessoa que está colocando em você toda a responsabilidade por fazer o que ela precisa fazer, com certeza ela vai sair dali, né, colocando você nesse lugar de quem a feriu novamente, de quem trouxe alguma questão, né, para prejudicá-la. Mais uma pessoa que não prestava na minha vida. E essas coisas não funcionam, é assim? Inclusive tem muita gente que fala, né, sobre a constelação não funcionar, de que isso não é verdade, não é realidade, ou então até a transcomunicação, né? Aí a galera junta para falar de pareidolia, não é isso? Isso. Então, quero falar bastante com o Alexandre sobre isso. Eu quero falar com vocês dois, assim, como que em cada uma dessas técnicas vocês enxergam isso e essas críticas e essa visão dessas pessoas. Então, fala aí, Sônia, já que está com a palavra, continua. Como é que faz, né? Uhum. É assim, não existe unanimidade em nada, né? Sim. Mas a gente percebe que tem muito a questão da autorresponsabilidade que precisa ser trabalhada de uma maneira geral nas pessoas. Porque, como nós estávamos falando antes, né, é fácil quando eu culpo os meus pais, é fácil quando eu coloco no outro a responsabilidade pelo que eu estou vivendo agora. Isso não me tira do lugar, né? A gente sempre coloca no outro a salvação,
Aconteceu coisas boas na minha vida, foi o outro que fez, nunca fui eu. Aconteceu coisas ruins comigo, nunca fui eu, sempre foi o outro. A gente tá meio enraizado nesse tipo de coisa, né? E também o Deus, né? Então, Foi Deus que quis, eu não ia foi tocar Deus nesse quem mandou, assunto, eu né? ia ficar quieta, é o outro, né? Então a nossa salvação vai para o outro, vai para algum Deus, para alguma religião, para alguma situação, né? Para os pais, para o constelador, para o terapeuta, sempre é o outro que é responsável pela minha vida, né? Isso é complicado, né? Então, Pedro, é assim, existem esse grupo de pessoas? Existem. Mas existem o grupo de pessoas que estão buscando o autoconhecimento, Sim. que estão buscando se liberar de padrões, estão assumindo a responsabilidade da sua vida. Tá. Você está falando para mim que você vai aplicar em pessoas que estão maduras para receber essa cura, digamos assim. Exatamente. Para enxergar. Senão, não aplica. Então, antes, né, da pessoa fazer uma constelação, você sempre tem uma conversa, você sempre faz uma entrevista. E para a pessoa fazer uma constelação, ela tem que ter um motivo. Um motivo que seja real, um motivo que seja... que você entenda que a constelação familiar possa trazer uma resposta para ela. É quase uma anamnese que você faz antes. Você já chegou a negar constelar uma pessoa? Já. E aí? Com certeza. É assim, você tem que explicar os motivos, né? Quando você explica o motivo adequadamente, a pessoa consegue entender, voltar, né, uma casinha, se trabalhar de outras maneiras, para daí estar mais preparado para uma constelação familiar. Que coisa linda! Porque tem que ter uma preparação para fazer uma constelação familiar, porque muitas vezes você vai ver ali dentro da constelação familiar, ela vai trazer essa informação de pessoas que foram excluídas, né, por diversos motivos. Assassinatos, mortes trágicas, pessoas que fizeram alguma coisa que a família não concorda, religião. Um conselho para as pessoas. Eu queria que você olhasse bem para as pessoas e desse um conselho. Um conselho em que sentido, Sueli? Para que ela não caia nessas armadilhas. Autorresponsabilidade. Sempre que você tiver uma questão na sua vida, né, que esteja causando conflito para você, não queira mudar o outro. O outro não vai mudar se ele não achar que aquilo está causando um problema. Então, o que você precisa mudar na realidade é o seu ponto de vista, a sua perspectiva sobre o conflito que está acontecendo entre vocês. Trabalhe em você, traz para você a responsabilidade. Este como que eu poderia dizer? É o que você mais precisa para ter tudo na tua vida. Tudo. É mudar em você, trazer para você a responsabilidade. Agora, deixa então eu falar aqui com o Alexandre. Alexandre, eu vou pôr uma pimenta, que eu adoro pôr pimenta. Esse negócio que você faz aí não existe, é um monte de sombrinha, é um monte de fumacinha, você tá, né, tal. Isso daí é uma coisa muito conhecida pela ciência, a pareidolia. Como é que você reage com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação, com essas investidas aí? Como que é? Então, em primeiro lugar, a gente precisa também compreender que nós, seres humanos, nós somos constituídos subjetivamente, né, por mitos, por mitologias, por crenças o tempo todo. Então, nós somos seres interativos, simbólicos, né, conscientes, que esse consciente é um processo de consciencial, de produção de conhecimento que você vai adquirindo com suas experiências no lidar do dia a dia, né? Então, através disso, tudo isso que a gente está falando, ela também foi produzida por um sistema. E esse sistema, a gente tenta compreender ele como uma matriz. Certo. Tá? E controla nossas mentes inconscientes através desse simbólico que eu falei, subliminar. Então, é manipulação, né, Alexandre? É aquela manipulaçãozinha. Eles nos educam a acreditar que os seres, por exemplo, os estelares, eles não existem. Apesar de que hoje a gente tem essa comprovação, porque os Estados Unidos
veio dizer que eles existem. Mas não, eu, por exemplo, como semente estelar, eu já sabia disso há muitos Sexta-feira anos, né? Mas era passada. desacreditado por causa dessa Matrix, que tinha ali bases muito concretas, racionalistas, dentro de uma proposta iluminista ainda, né? Então, a Matrix, ela é proposta, ela é constituída por 3 pilares principais: teologia, religião e economia. E através disso, ela vai manipulando. A ciência, ela também está dentro dessa proposta. Então, ela vai criar conceitos para codificar aquilo que você não vê, ou aquilo que você está destinado a não ver, tá? Através dessa educação. Então, a pareidolia, a gente tem que refletir, será que esse conceito de pareidolia não é para que a gente não enxergue aquilo que a gente deve enxergar? Né? Então, dentro da proposta da transcomunicação, é óbvio que vão ter pessoas que vai chegar lá e não vai ver nada, porque é um processo consciencial. Tem pessoas que não têm consciência nem da sua própria realidade. Por quê? Porque ainda está nesse processo consciencial, não é verdade? Tem um historiador muito interessante que ele fala sobre a colonização do Brasil, que os índios, por eles nunca terem visto, né, as caravelas, eles não sabiam o que era caravela. Quando eles olhavam para a praia e viam a caravela lá no fundo do horizonte, eles achavam que aquilo ali poderia ser qualquer coisa, mas menos o seu inimigo. E quando eles foram tomar noção disso, as caravelas já estavam na praia e os colonizadores já estavam com armas já dominando, né, o poder ali do controle de que tem quem tem mais, quem sabe mais. Porque a gente vê que o inconsciente não se constituiu ainda dessas imagens. O cérebro não consegue enxergar o que ele não conhece, né? Exatamente. O cérebro só enxerga o que ele conhece. Eu trouxe, Alexandre, gente, o Alexandre trouxe para mim imagens e eu queria, produção, a gente consegue colocar a primeira imagem? Deixa eu ver com eles aqui. Ok, ele vai preparar aqui, quando tiver, por favor, só dá um okzinho aqui, que a gente coloca. E aí, então, gente, ele trouxe imagens, eu quero mostrar para vocês o trabalho dele, para ele também explicando em cima dessas imagens aí, né? Mas aí, aproveitando... Então, a pareidolia, ela sai desse parâmetro de coisas que podem ser qualquer coisa, ou é ficção, porque ela tem ali uma assimetria. Então, se há assimetria, o fenômeno você vê concretamente também através da... Né? Porque tem pessoas que não viam, mas a partir do momento que começaram a perceber aquilo ali de uma forma mais consistente, mais cuidadosa, começaram a enxergar os seres ali. O Pedro tem uma pergunta. Eu fui enganado por muito tempo. É verdade. E a gente foi enganado até pelos nossos resquícios, né? Porque se você for lá na história, você vai encontrar todos eles. É verdade. Lá. Peraí que o Pedro tem uma... o Pedro tem uma pergunta. Era isso que eu queria saber, assim, como que então... beleza, temos essa explicação sobre a pareidolia, mas como então que a gente, tecnicamente, que você separa o que é realmente uma visão, né, uma questão direta de uma imagem real, objetiva que está aparecendo, de uma pareidolia? Como que você diferencia isso? Então, a simetria já é uma questão que você falou. O que mais? Tem mais alguma forma que você usa? Tem a questão da crença. Crença é crença. Tá? Eu não vou, por exemplo, questionar a existência do maior mestre que existiu, que é Jesus, e todos os fenômenos que ele produziu. Né? Se a gente for entrar na lógica, não há lógica nas coisas que Jesus fez. Nada. Mas crença é crença e a gente não entra nesse detalhe. É a mesma coisa com a transcomunicação. Ou você passa a acreditar e passa a analisar aquilo ali como uma possibilidade, ou você descarta. Entendeu? Então, a pareidolia, ela deixa de ser pareidolia quando você começa, quando o próprio observador começa a perceber ali que tem algo a mais. De que tem algo que está dentro desse imaginário que faz com que ele entenda que aquilo ali é um ser estelar. Entendeu? Entendi. Então, é basicamente isso. Então, as fotos que a Sueli vai mostrar...
ele mostra um pouco essas canalizações que eu faço algumas imagens em inteligência artificial, aproximadamente conforme a projeção deles na canalização, para que a gente possa ter uma visão mais concreta, mais sistemática, né? Para que a gente possa entender, porque você está falando de fumaça. A fumaça tem movimento. Como é que a fumaça que tem um movimento pode criar uma forma, uma densidade? Tem fotos minhas, aí vocês podem ver, todos os meus trabalhos estão no meu Instagram, Transcomunicação Rudimentar. Tem foto que você vê densidade, você vê concretude, você vê corpo, cor, o olho tem cor, a pele do ser tem cor, a forma do ser tem cor. Entendeu? Como, por exemplo, que ela vai colocar ali, eu entro em contato com seres extrafísicos da natureza, com fadas, duendes, porque eu estou numa densidade de 8ª densidade. Então, o meu corpo, ele vibra com uma intensidade que eu consigo entrar em contato com esses seres, porque eu alcancei. Todo mundo pode alcançar? Claro que pode. É só o processo de desenvolvimento consciencial. Através da meditação, através do entendimento, leitura, né? Dentro de análise, mentalização que você vai fazer, né? Projeção. Então, tem várias técnicas que você vai utilizar no seu dia a dia para você desenvolver esse lado seu estelar, para você entrar em contato. Não dá para crescer sem passar pelo processo de crescimento. Não dá para querer entrar em contato com seres evolutivos, evoluídos, se você for, né, uma pessoa que não consegue nem... E cristaliza dentro de uma está densidade paralisado. de penseiro. Isso mesmo. Se deixa levar pela Matrix, se deixa levar pelos desejos que a Matrix passa para você como uma realidade. Então, por isso que a gente tem muitas pessoas que estão no processo de depressão, suicídio, porque é um vazio, a pessoa não consegue se entender. Então, saber do seu lado estelar é poder se compreender, é poder ler você, saber que você tem todas essas instâncias, que você é uma complexidade muito maior do que um simples corpo, uma simples consciência, né? Eu trabalho muito com a astro-humanismo, né? Que vem com essa proposta do amor incondicional, que vem com a proposta da misericórdia, da compaixão, da gratidão, como proposta de ascensão dessa consciência. Entendeu? Tem um lance muito interessante. A Sônia estava falando da questão da importância da figura paterna, né? Física. Isso também reflete do lado da estelar, quando você descobre a sua família estelar, que você é amparado por seres que estão ali ao seu lado, te dando força, te dando luz, te dando compreensão e tirando você dessa proposta ilusória de um sistema de Matrix. Né? Então, eu tenho um exemplo muito interessante. Eu fui um jovem que briguei muito com meu pai, por causa, né? Porque nós, como somos jovens, a gente acredita que é melhor do que os pais, que a gente quer alcançar as nossas identidades, diferente deles, né? E aí, Elis Regina já dizia, né? A gente cresce e a gente volta a ser como os nossos pais. E hoje eu me vejo muito igual ao meu pai, né? Algumas características. Eu teve um lance que eu ainda não tinha feito meu despertamento, eu tive uma crise emocional muito forte e que a dor intensa psíquica era tão forte que eu me coloquei embaixo de uma mesa e comecei a entrar em pânico e gritar muito como se eu estivesse preso em algum lugar. E eu não sabia o que era inconsciente. E aí, meu pai, ele vem, escuta os barulhos, eu socando assim, e ele vem, ele estende o braço dele, me tira daquele lugar, me abraça, e naquele momento a minha crise emocional para no instante. Nossa. E aí, depois do meu despertamento, eu fui ver que os meus pais foram escolhidos para receber essa consciência que seria o Alexandre, e que receberia essa consciência do Lukat, que é a minha consciência superior, né? Que é a consciência estelar, de um ser que está hibernando em algum lugar, que prestou a consciência dele para estar dentro de mim. E o lance
da minha crise emocional, de estar em pânico, preso, é porque eu tinha entrado em contato, através dessa crise emocional, com o meu eu superior, que era esse ser que estava preso dentro de uma câmara de criogenia. Então, o meu inconsciente se cruzou com essa memória desse ser superior. E eu achava que eu estava preso em algum lugar e eu não sabia o que era. Não era eu. Era o meu contato com esse ser superior que estava lá preso nesse lugar. Então, tudo vai se conectando e você vai se descobrindo dentro de toda essa gama de informações, né? Você não consegue, eu posso dizer, você não consegue ascender se você não consegue descobrir esses seus lados. Tudo que compõe você como ser humano aqui na Terra, suas experiências espirituais, né? Você saber das questões espirituais, desenvolver esse lado espiritual e esse lado estelar, se você for uma semente estelar. Perfeito, perfeito, Alexandre. Eu quero aproveitar o seu gancho para falar, então, da pesquisa, né? Da pesquisa que a gente está desenvolvendo junto a várias técnicas, inclusive a transcomunicação. Eu uso, a transcomunicação não é a minha primeira técnica de uso. Eu uso processos de regressão para poder voltar ao útero, voltar a vidas passadas e voltar à memória estelar da pessoa. Ali a pessoa consciente, né, do que está acontecendo. E ali a gente começa a fazer registros de áudio, registros de vídeo, fotos, enfim. Então a gente vai num ambiente controlado, num ambiente fechado. A gente vai fazendo esses processos de captura e depois a gente volta para a análise. E nessas análises é lindo, tá? Então, o que é, então, o Projeto Vida Eterna? O Projeto Vida Eterna é um projeto que vai trazer muito mais perguntas, talvez, do que respostas, mas a gente precisa ir caminhando, né? Então, o Projeto Vida Eterna, a gente está ali junto para descobrir da onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui e para onde a gente vai. É essa coisa, né? Essa coisa. Então, a gente usa técnicas para poder levantar todo esse material, para poder estudar tudo isso, porque existem perguntas de base nossas, como ser humano encarnado que estamos aqui vivendo, né? Esse momento evolutivo, que é muito importante que a gente responda. Que é, quanto tempo de vida eu tenho? A gente não consegue olhar para nós e dizer assim, quanto tempo de vida eu tenho? Não, porque a minha casca, ela dura, vai 90, 100, 110 anos no máximo aí, né? Mas eu, como consciência, como ser imortal, quanto tempo eu duro? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Então, através dessa pesquisa, a gente consegue, então, fazer esses levantamentos, esses estudos, e a gente está convidando vocês que gostariam de participar junto com a gente. Quero participar do projeto. Claro que vai ter que passar por uma anamnese, vai ter que passar por uma pesquisa, né? Para ver se está no seu momento de participar, de fazer. E nós vamos ter aí uma gama de trabalho junto com essas pessoas. Se você quiser participar, eu vou deixar para você o link aqui na descrição, quando terminar, né, esse podcast maravilhoso, que eu tô assim, extremamente emocionada. Sabe quando você entra na sua missão? Você entra na sua missão de dizer para as pessoas assim, olha, acorda, porque isso aqui não é isso, né? Tem alguma coisa a mais. Na verdade, isso daqui é uma casquinha do que a gente é, um pedacinho de nós. Nós somos muito maiores, conhecemos muito mais pessoas do que achamos que conhecemos, enfim, né? Então, vou deixar para você aqui na descrição, para você preencher o seu formulário, e aí eu vou entrar em contato com você de 1 a 1. Nós temos uma equipe maravilhosa que faz parte do projeto, né? Essa parte ficou comigo, tanto de fazer a pesquisa, de fazer as regressões, as captações, né? De imagens, vídeos, áudios, e eu vou entrar em contato com você para você vir fazer o seu processo aqui junto comigo, tá? Aconteceu uma coisa comigo muito interessante, eu não publiquei ainda, mas eu vou publicar. Eu estava trabalhando e fui levar, né? Eu tenho uma loja que é a Asa Mística, né? Uma loja esotérica, e algumas pessoas compraram algumas coisas, eu fui entregar esses pacotes, né? Quando eu voltei, eu peguei o meu celular, que estava conectado no carro, e coloquei no carro, né, o meu celular, e o meu rádio ligou. Meu rádio ligou sozinho. Naquela hora eu dei uma arrepiada e senti um ser nas minhas costas. Eu falei,
puxa, tem um sofredor, uma pessoa em sofrimento, uma moça em sofrimento no banco de trás do meu carro. Eu estava sozinha. E aí, na hora, eu fui desligar o rádio, porque o rádio fez um barulho, sabe assim, aquele quando sai da sintonia, muito alto no carro. Então, aumentou o volume e colocou nesse lugar que eu, né? E na hora que eu fui desligar, veio assim para mim, não desliga, por favor, só grava. Aí eu falei, tá bom, vou gravar. Então, coloquei para gravar, estava voltando para a loja. E ali, então, eu não vi a hora de chegar na loja, porque eu fui gravando e fui conversando, gravando. Parecia uma doida no carro, conversando com ninguém, o carro super alto, e fui, né, nesse processo. E aí, quando eu cheguei, a única coisa que eu fiz foi pegar esse vídeo e colocar nesses aplicativos que coloca a legenda. E lá eu tive uma mensagem. Olha, Eu tive uma mensagem de como essa pessoa faleceu, dos instrumentos que foram usados nessa pessoa, e ele estava me pedindo ajuda. E ali, naquele momento, então, eu pude encaminhá-la, né, através dos trabalhos que a gente tem com o arcangelismo, com os arcanjos, que nada mais são do que seres extra, né, planetários. Então, a gente fez todo um trabalho de resgate para aquela moça que estava ali. Eu vou, qualquer momento, segue a gente lá no Instagram, que eu vou colocar para vocês direitinho, porque eu fiquei tão encantada. Isso aconteceu o quê? Faz uns 20 dias. Então, tem isso muita... é a transcomunicação, né? Tem muita Como coisa é legal. importante a transcomunicação na nossa atualidade Isso agora, mesmo. né? Da quinta dimensão. É isso mesmo, tem muita coisa legal. E aí, Pedro? Temos tempo? Temos tempo. Temos tempo? Não, tá muito bom isso aqui. Então, eu não quero maravilha. parar. Então, maravilha. Sônia, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando aí, Diga. né, de constelação familiar e tal. E você pode dar exemplo, então, de como que as pessoas podem melhorar as relações delas com a família, em casa? Claro. Inclusive, né, já que nós sabemos que precisamos melhorar as nossas qualidades, as nossas virtudes, né, que é importante isso para o nosso processo de evolução, e eu disse antes que a constelação familiar nada mais é do que amor. Então, para você melhorar as suas relações, é equilibrar o amor. Como? São 3 ordens do amor. Olha que coisa bonita. 3. A primeira dela diz respeito ao pertencimento. Todos têm um lugar, né? Então, se a gente for olhar a constelação, as estrelas, se você tirar uma estrela dali, vai ficar vazio aquele lugar, né? Você atrapalha todo o contexto, porque todas as órbitas, elas existem umas pelas outras. Se você tira um, é um efeito dominó de destruição. Exato. E na família Total. não é diferente. Total. Um ser da família, né? Um indivíduo da família está com problema, a família toda, a gente está desestabilizada. Exato. Isso é verdade. Então, assim, a primeira ordem do amor é: todos precisam pertencer. Ninguém pode ser excluído. Ai, que lindo! Então, não importa o que a pessoa fez, não importa como ela morreu, se foi trágico, os abortos, né? Sim, geralmente tem que ser tratado. as pessoas não costumam falar muito nos abortos, porque traz muita dor, crianças natimortas. Então, assim, precisa incluir todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais prática. Eu sou uma pessoa muito prática, assim, começa a ficar muito filosófico, eu vou querendo trazer para praticidade. Tá bom. Vou me constelar com você, acho que é assim que é o termo, né? Vou fazer uma constelação com você. Uhum. Quais são os instrumentos que você usa, não usa instrumento? Como que acontece uma sessão na prática ali, na prática? Então, só terminando aqui, né, Pois não. o raciocínio da pergunta que o Pedro fez, Pois não. são 3 ordens do amor. A primeira diz respeito ao pertencimento, tem que incluir todo mundo. Sim. Então, na constelação familiar, nós vamos procurar quem está excluído que legal. e incluir. E como que faz essa inclusão? Através das falas de cura. Tá. A segunda ordem do amor é a hierarquia, né? A constelação familiar vai buscar quem que está fora de ordem ali, quem que está no lugar de mãe, quem que está no lugar de pai, o irmão que quer ser pai do irmão, né? Então a gente busca isso também. Mas você também pode fazer isso na sua casa, sabe? Isso que é interessante. Analisa na sua casa hoje. Você está querendo ser pai ou mãe dos seus pais? Porque se você estiver querendo fazer isso, você está no lugar dos seus avós. Nossa. Então, assim, você está querendo ser pai ou mãe de irmão? Você está no lugar dos seus pais. Então, é um lugar pesado.
Então, analisa isso em casa, né? Você não precisa ir fazer uma constelação familiar para isso. Facilmente dá para identificar. Né? Exato. E a terceira ordem do amor diz respeito ao equilíbrio de troca. Então, a constelação familiar também vai buscar isso, né? Onde que essa troca está desequilibrada. E, geralmente, esse equilíbrio de troca diz mais respeito aos relacionamentos. Sabe aquele relacionamento que uma pessoa dá muito e a outra só recebe? Poxa, é quase um vampirismo, né? De sentimentos, emoções e condições, né? Do processo. Exato. Então, quando isso acontece, é um desequilíbrio do amor. Então, sabe quando a pessoa recebe e vai embora ainda fazendo uma desfeita ou algo ruim para quem deu muito? E aí a pessoa vira e fala assim, poxa, que ingratidão, eu dei tudo para aquela pessoa e ainda assim ela foi embora. Mas essa pessoa vai embora justamente porque essa ordem do equilíbrio de troca está desequilibrado. E ela não tem como devolver. Então, a única maneira dela sair daquilo é indo embora. Então, assim, observa, né, na tua vida, observa em casa essas 3 ordens do amor, o que acontece, né? Faz uma autoanálise, o que acontece com você, né, nessas 3 ordens. Voltando a esse equilíbrio, você consegue melhorar as suas relações. Interessante. Maravilhoso. E aí, em relação à pergunta da Su, como que funciona na prática um atendimento assim de constelação? Então, nós temos 2 formas, na verdade, né, de fazer a constelação, que é em grupo, com pessoas representando o seu sistema familiar, e também a constelação individual, que a gente utiliza bonecos para representar o sistema familiar da pessoa. E também não precisa ser só com bonecos, com visualizações, com âncoras, né? Então, pode ser em grupo e pode ser individual. E o que acontece durante a sessão de constelação familiar? A gente vai investigar isso. A pessoa chega lá com uma questão, eu tenho um conflito de relacionamento. Então, nós vamos fazer essa investigação. O que acontece ali, né? Se for com pessoas, as pessoas vão começar as representações e, a partir daí, virão à tona as informações, né, para a pessoa entender o que está acontecendo no sistema familiar dela que está causando aquela questão. E também os padrões, né? Trazer consciência para os padrões de repetição. Amei. Muito legal. Alexandre, meu querido, agora é ajuda humanitária. O que a pessoa tem que fazer se ela for contatada? Sair gritando, puxando os cabelos, desesperada? Como que Coloca papel alumínio Coloca igual... papel alumínio na cabeça. igual aquele filme. Como que é o processo? Uma indicação aí para as pessoas, o que elas têm que fazer? Então, o processo de contatados ou abduções, não existe... no momento, a gente não tem mais abduções, tá? A partir ali da década de 60, no final de 60 para 70, as abduções acabaram por uma questão junto com a Confederação Intergaláctica dos Mundos e a Aliança da Terra. Então, nenhum ser, nenhum grupo estelar pode abduzir nenhum ser humano. Isso é um contrato selado com eles, tá? Contatado você pode ser, caso você, por exemplo, eu sou contatado porque às vezes, uma vez eu estava na praia, eu estava com uma grande dúvida na minha cabeça, e aí eu estava lá sentado fazendo minha meditação, que eu gosto muito de fazer na praia, e apareceu uma pessoa, e eu olhava para a pessoa, o rosto dela era marrom, cabelo marrom, roupa marrom, tudo marrom. Falei, meu Deus, como é que pode? Parecia um bronze. E aí ela olha para mim e diz assim, porque a praia que eu geralmente faço é a praia de Botafogo, que é de frente ao Bondinho de Açúcar. E aí ele aponta para o Bondinho de Açúcar e tinha uma festa lá em cima, ele foi e falou assim para mim, você gostaria de estar naquela festa? Aí eu falei assim, não naquela festa. Mas aí ele foi e insistiu, não. Mas se você quisesse estar numa festa, uma festa que você acharia que seria impossível, você gostaria de estar? Eu falei, sim.
o que seria possível você estar nessa festa? E aí eu falei assim, ter dinheiro, né, para estar na festa? Ele falou, não. Em primeiro lugar, quando você está numa festa, você tem que respeitar todas as diferenças que estão na festa. Porque quando você respeita as diferenças, os diferentes te colocam junto dele e você faz parte desse grupo. E aí eu olhei aquilo, não entendi na hora, né? Aí eu falei, tá bom. Aí fui caminhando. Quando eu olhei para trás, aquele ser tinha sumido completamente. Era um ser que veio, no formato humano, me trazer uma mensagem, porque eu precisava, que eu estava começando o meu projeto ali naquele momento, né? Eu estava ali trabalhando com as questões de crença, questões estelares, e às vezes eu era muito bélico nesse sentido, né? E aí aquilo ali encaixou direitinho. É como se dissesse para mim, olha, as pessoas têm suas crenças, você não está aqui para falar mal das crenças de ninguém ou para dizer que os estelares são melhores do que as consciências espirituais ou as crenças espirituais. Some-se junto com eles. Você vai ter muito mais coisas na sua vida do que você imagina. E aí eu fui entender que o contatado é isso, né? Não é mais aquele contatado de que os seres aparecem para você com o formato deles, porque eles respeitam também as suas crenças. Então, muitas vezes, eles vêm como uma entidade, ele vem com um ar de alguém que já morreu da sua família, ou uma pessoa que não vai bater com as suas crenças pessoais, entendeu? Então, há um humanismo também nesse sentido de compreensão de que tudo tem um porquê, nada é por acaso, né? Você falou da estrela, acabou a estrela, é efeito dominó. É efeito dominó porque existe uma inteligência cósmica. E a inteligência cósmica, ela funciona com a sincronicidade, reciprocidade, fluxo energético, né, com a mentalização, a meditação, tudo isso faz parte desse todo que são os universos, somos nós, do macro para o micro, do micro para o macro. Você sabe o que eu acho bonitinho? Eu acho bonitinho a questão de que muitas vezes eles nos tratam como bebezinhos mesmo, que assim, estão no jardim da infância. Eles dizem que nós somos crianças. A gente está tendo orientação de assim, como que você se comporta à mesa, queridinho? Como é que você faz parte de um... Porque a unanimidade é burra. A gente não percebeu isso. Nós queremos, na verdade, na nossa infantilidade, nós estamos querendo que todos sejam iguais a nós. Estou buscando a minha tribo, quero que todo mundo seja igual a mim, né? Todo mundo lá, o Fantástico Mundo, tinha lá, não é o Bob, acho que era que tinha cabeça quadrada, todo mundo cabeça quadrada. Então, se não for assim, aí a gente se estranha, a gente não gosta, se não concordar com a gente, vamos brincar aqui, não gostou de mim, não concordou comigo, vai pro inferno, né? É isso que acontece. Ah, não, você é de outro Deus, ou você vai pro inferno, né? Então, você vê que esses seres, eles chegam na gente com tanto carinho e amor e falando assim, olha, galerinha, é o seguinte... Quanto mais diversidade a gente tiver, mais a gente aprende. Tranquilizem os seus coraçãozinhos, né? Dentro de uma festa tem muita gente diferente. Uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra. O que você faz para entrar? A gente, no dinheiro, né? Não, calma aí. Se as pessoas gostarem de você, você não precisa de dinheiro. Você é convidado para entrar lá, ou então a galera se junta e paga para você. Tá tudo certo. Quantas vezes a gente não fez isso com as pessoas que a gente gostava? Eu fiz muitas vezes. Não, vamos lá que essa rodada é minha. Vamos lá que... né? E já passei por isso também. Não, Sueli, vem para cá que hoje é comigo. Cara, porque é gostoso estar com as pessoas. O mais importante, tudo que a gente faz aqui... é por causa de pessoas. E é o que a Sônia levantou do pertencimento, né, Sônia? Isso. Você acabou de falar aí, pertencimento, né, Sônia? Exatamente. Quando ele falou, né, o Alexandre estava contando essa história de chegar na festa e acolher tudo que tem ali, é isso que a gente deve fazer na nossa família. Acolher tudo que tem ali e nós seremos acolhidos por eles também. E isso diz respeito ao pertencimento. O que a gente não gosta, eu sempre gosto de fazer uma pergunta assim, por que isso está na minha frente nesse momento? Por que eu atraí isso para a minha vida? O que eu tenho que aprender com isso? Porque é magnetismo, gente. Não, a gente não...
É que nem imã, não adianta que você... Se você tem um tipo de comportamento, você não vai atrair uma pessoa que não tenha um comportamento, pelo menos, né? Sim. Então, eu preciso entender o que eu tô aprendendo ali. Né? Exato. O que eu vim aprender aqui? É um excelente aprendizado de evolução, né? A nossa família, né, é o nosso celeiro para aprender a evoluir. Nosso primeiro grupo de aprendizagem. Porque se você não sai dali, né, com essa aprendizagem de inclusão das diferenças, o que você vai fazer quando você chegar no trabalho? Justamente. O que você vai fazer quando você chegar no seu relacionamento? Você acha que você vai fazer diferente do que você estava fazendo lá atrás na família? Aí você vê um monte de gente se jogando no chão, fazendo beicinho, né? E achando que as coisas vão resolver. Por quê? Porque o telo. Ah, gente, tá na hora da gente crescer consciencialmente, né? Sair das fraldas, né? Resolva no primeiro círculo do amor, né? Olha para os pais, para os parentes próximos, com amor mesmo, independente do que você gosta ou deixa de gostar. E a partir daí, todos os outros círculos vão te acolher. É isso mesmo, é isso mesmo. É bem isso que ele trouxe, né? Essa experiência que ele teve da festa. A gente traz isso para a nossa família. Sueli, a gente tem divulgação dos convidados? E tem que ter, porque, gente, essas pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente, eu preciso marcar, tipo, um acampamento com vocês, pra gente passar uma noite conversando. Vamos lá pro santuário, vamos, já tá convidado, Alexandre. Vamos lá. Obrigado. E o céu daquele lugar é lindo, né? Não tem tanta poluição visual, assim, de luz. Nossa, é maravilhoso. A gente vai combinar. Porque eu quero, sim, tem muito papo, né? Mas vocês vão voltar no programa também, que nós vamos convidar vocês pra gente bater um papo para continuar isso daqui, tá Será bom? uma honra. Pessoal, é o seguinte, os nossos dois queridos aqui, vocês vão poder contatá-los, vão poder entrar em contato com eles. Eu vou deixar para vocês as redes sociais deles aqui para facilitar, tá? Vou deixar as redes sociais deles aqui na descrição desse vídeo. Você vai poder entrar em contato com a Sônia. Tem atendimentos, tem cursos. O Alexandre também, entre em contato com o Alexandre, né? Tem vários produtos, vou dizer assim, maravilhosos para você. Porque o Alexandre também tem livros e revistas aí, né, Alexandre? O Alexandre tem livros, tem revistas que você vai poder consumir, que você vai poder fazer essa troca com o Alexandre. Então, entre em contato. Redes sociais, Instagram, eu vou deixar tudo para vocês poderem conversar com esses dois seres lindos e iluminados que estão aqui com a gente hoje, viu? Muito obrigada, Estou emocionada Sueli. desse Uma programa. honra. Olha, Estou emocionada. muito obrigado pela presença, viu, Encontro gente? mesmo. E olha, a rede social de cada um deles vai estar na descrição do programa aqui. Não é isso, Sueli? Isso mesmo, vou Vamos deixar colocar a pra você. descrição. Eu não sei se na descrição a gente consegue colocar, mas na descrição do vídeo, aí nesse vídeo vocês não vão... Toda hora eu fico colocando a mão nesse negócio aqui, né? Também, Tadinho desse bato aqui microfone. toda hora. Tem que fazer um carinho aqui, tem que fazer uma integração com Tem esse que microfone. trazer ele para um pertencimento aqui. É um pertencimento para esse microfone. Mas nós somos novinhos aqui de podcast, né? A gente vai se alinhar com ele. Mas, ó, na descrição do vídeo a gente vai deixar tudo para vocês. Agora, quais são as nossas redes sociais, Pedro? A gente pode... Vocês podem encontrar a gente lá no Jornada Consciente, Isso aí. no Instagram e também no YouTube, que é onde você está assistindo a gente. É isso aí. Tem que se inscrever no canal para não perder nada. Isso. Libera aí o sininho de notificação para você poder, né, ter todos os nossos vídeos, tudo que a gente está fazendo aqui. Se você gostou, compartilha com os amigos. Manda para aquele seu amigo que vive no mundo da lua, que você acha que está sendo Tá na contatado. Matrix, tá na Matrix. Tá na Matrix. Manda. Você acha que ele está sendo contactado aí por seres estelares e não sabe como lidar? Manda para ele lá, É isso que ele mesmo. já encontra o Alexandre, já conversa com o Alexandre. Não é isso? Já vai falar. O Alexandre é Tem- o representante aqui no planeta, vai conversar com o Alexandre. Vai conversar com o Alexandre. Tem aquele seu amigo que tá cheio de problema familiar, que não consegue resolver? Entre em contato com a Sônia, manda aí o vídeo para ele entrar em contato com a Sônia, que a Sônia É ajuda. assim, né, Pedro? Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo. que tem um então, problema com os tem um ami- pais, que tem um problema com uma galera. Mas não sou eu! Não sou eu, tenho amigos. Não sou eu tenho uns amigos aqui. O que fazer com esse amigo que está com Indica pro problema? seu amigo, tá bom? Isso aí, é isso E é aí. isso. E aí você pode seguir também a Casa de Miguel lá no Instagram, não é Tem isso? a Casa de Miguel no Instagram. Quando você for lá pro Jornada Consciente, eu vou deixar todos os links bonitinhos das redes sociais. Tem o meu pessoal, tem o da Casa de Miguel, tem bastante coisa
Tem muito. Tem a material. Asa Mística, Tem a né? Asa Mística, que é a loja da Casa de Miguel, porque a gente precisa comprar umas coisinhas nossas aí de vez em quando, não sabe como comprar, né? Com procedência. Então tem todo esse cuidado aí com as coisinhas que a gente usa, os elementos que a gente usa. Só entrar na Asa Mística também. Tudo isso está na descrição, Pedro. Tudo na descrição. Tudo na descrição. A gente vai ter Então- que acabar o programa. Não Então adianta é ficar isso. enrolando. É isso. Eu tô querendo continuar aqui, mas. O Pedro tá querendo, sabe? Não, Ah. não tem jeito, Pedro. Bom, Fica pra semana que vem. Então tudo que é bom acaba. Semana que vem estaremos de volta Eu não com quero. mais um tema. Não, você vai estar de volta sim. Não telo que acaba. Ah, não quer que Vou me acabe? jogar na mesa fazer beicinho. Então a gente vai fazer uma constelação. A hora que acaba, a gente vai fazer uma constelação familiar aqui pra descobrir por que a Sueli. Gente, muito bom estar com vocês. A gente se reúne aí na semana que vem. Meu querido Alexandre, que prazer imenso estar com você. Vai ser a primeira de muitas, tenho certeza, viu? Gratidão, gratidão Eu eterna. que agradeço. Sônia, minha linda, gratidão. Mensagem final, eu não quero acabar o programa. Mensagem final, Alexandre, mensagem final. Eu vou deixar a mensagem da grande Helena Blavatsky, né, que ela diz assim: faz calar os seus pensamentos e concentra toda a tua atenção sobre o teu mestre, que tu, por enquanto, não vês, mas sente. Eu não vou falar nada, vou estragar. Olha, interessante. Sônia. Bom, eu vou falar por mim mesma, né? Essa experiência que o estudo da espiritualidade, a constelação familiar em si, né, traz para a minha vida. Conhecer pessoas maravilhosas como vocês. Isso tudo faz parte, né, do nosso processo de evolução quando você se coloca no caminho. Eu me coloquei no caminho. Então, é assim, a diferença, né, a distância entre o que você é hoje e o que você quer ser está apenas na decisão. Olha. Durma com Decida. essa. Fechei. Você que tá em casa agora dorme com essa frase, hein? Não vou mais falar nada porque... Não cabe mais nada, né? Não. É isso, gente. Decida. Muito, muito obrigado. E até semana que vem. Gratidão. Um beijo. Gratidão. Beijo.